Amanhecer com Deus. Deixe-me lembrá-lo dos nossos encontros, dos nossos primeiros estudos sobre aquilo que é o Evangelho, para nós finalmente darmos cabo à nossa missão de narrarmos aquilo que é o Evangelho. Primeiro, eu disse para você que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a autoridade máxima para nos dizer aquilo que é o Evangelho. Nós devemos buscar unicamente na Palavra de Deus a explicação correta, o conceito correto, para sabermos aquilo que é o Evangelho de Jesus. Depois eu disse para você que Deus é o começo de todas as coisas, que Deus é justo, que Deus é o Criador, que Deus é santo, que Deus criou a humanidade em santidade, em perfeição, que o homem e a mulher foram criados em harmonia com o seu Criador. Mas, em terceiro lugar, eu disse que quando o homem veio a existir, logo depois da existência ele pecou, ele errou, ele caiu em desgraça por causa do seu pecado. Ele se rebelou contra o seu Criador. E desde então, conforme o apóstolo Paulo mesmo diz, o pecado passou por todas as gerações e chegou até nós. Nós temos o pecado, eu e você temos essa raiz, essa tendência para aquilo que é mal. Por isso, a gente pode até fazer coisas boas para os nossos semelhantes, mas nós não conseguimos evitar fazer o mal para as pessoas, não é? A gente discute, a gente mente, a gente ofende, a gente magoa, nós fazemos coisas ruins. Essa é a natureza humana, a natureza do pecado. Mas eu disse para você também que Jesus é a solução para o pecado. Deus enviou o seu próprio Filho em figura humana. Ele morreu numa cruz pagando o preço do pecado. Qual era o preço do pecado? A morte. Porque Deus, lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, ele disse: quando você se rebelar, quando você pecar, quando você comer do fruto que eu estou dizendo para que você não coma, você vai morrer. Ou seja, a morte é a sentença final. E Jesus, lá na cruz do Calvário, pagou o preço da morte, a morte espiritual, a morte eterna, enfim. Esse preço da morte foi pago por Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi o único homem, o único ser humano que conseguiu viver sem pecado. Precisava de um sacrifício perfeito por mim e por você. E Jesus foi esse sacrifício perfeito. Ele pagou o preço do pecado por nós, porque eu e você não poderíamos pagar, porque somos pecadores. E aí eu disse também que nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo, colocar a nossa confiança em Jesus para sermos salvos, porque Ele foi esse sacrifício perfeito. E aí nós chegamos ao nosso último encontro, ao nosso último estudo sobre o que é o Evangelho. Porque diante desse sacrifício de Cristo na cruz, diante dessa grande graça e misericórdia de Deus vindo morrer em nosso lugar, é preciso que nós demos uma resposta para Ele. É preciso que você, eu, todos nós temos que dar uma resposta para esse grande resgate feito na cruz do Calvário. E aí, a última parte do Evangelho fala sobre arrependimento e fé. Duas palavras imprescindíveis. E é algo maravilhoso quando nós entendemos o que é arrependimento e o que é fé. E eu gostaria de ilustrar isso contando uma pequena história para você. Quando o meu filho pequeno começou
a querer aprender a nadar, eu lembro que para ensiná-lo a nadar e a ter coragem para mergulhar, ele não tinha coragem, né, alguma de entrar, sequer entrar na água, ele tinha medo. E eu lembro que eu me colocava dentro da piscina e eu abria os braços e dizia para ele assim: filho, pode pular, pula que o papai te segura. E eu lembro como é que foi a relutância dele, foi difícil para que ele ganhasse confiança e pulasse nos meus braços, estando eu dentro da piscina. Como foi difícil ele ter essa confiança em mim para poder pular. Mas finalmente ele conseguiu pular, depois de muito insistir, depois de muito tentar e depois de muito abrir os braços para que ele pulasse. Finalmente ele pulou nos meus braços na piscina e depois de muito ter ouvido falar: filho, pode pular que o papai te segura, eu não vou permitir que você se afogue. Ou seja, a confiança do meu filho, ela não estava na sua destreza do nado. A confiança dele não estava na sua própria competência em sair nadando, porque ele não sabia nadar. A confiança dele estava naquela frase que eu repetia todas as vezes: pode pular e o seu pai vai te segurar. Eu não vou permitir que você se afogue. Isso é fé e arrependimento. Isso ilustra bem o que eu quero dizer para você. E eu queria começar falando sobre fé, que é algo imprescindível para nós. Começaram a falar sobre arrependimento e fé, João Batista, quando teve os primeiros encontros com o Senhor Jesus e quando pregava para aquelas pessoas que iam ao Rio Jordão para serem batizados por ele dizia: o tempo está cumprido. Ele disse lá no Evangelho do Marcos, capítulo 1, verso 15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Olha o que ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, arrependimento e fé. O que é um cristão? Um cristão é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e confia somente em Jesus para salvá-lo do seu pecado e do julgamento final. Isso é ser um cristão. E o que é fé? Fé é dependência. Fé é confiar e depender somente em Jesus. Isso é fé. O autor Greg Gilbert, autor do livro O que é o Evangelho, ele diz o seguinte: fé é uma confiança firme e inabalável, alicerçada na verdade e fundamentada na promessa do Jesus ressuscitado de nos salvar do pecado. Isso é fé. É essa confiança alicerçada e fundamentada na promessa de Jesus. Qual é a promessa de Jesus? Ele nos prometeu que nos salvaria do pecado e do julgamento final. Isso é fé. Fé é para obter aquela decisão de justo, aquele veredito de justo. Para que você tem fé? Para depender somente em Jesus Cristo. Para dependermos de Jesus, para obtermos dele uma declaração de justos diante de Deus. Por que precisamos dessa declaração de justos? Porque somos pecadores. Porque diante de Deus, nem eu e nem você temos justiça própria. Nem eu e nem você somos justificados diante de Deus, a não ser por intermédio de Jesus. Porque somos pecadores. Porque temos a nossa alma manchada pelo pecado. Por isso, nenhum de nós é justo diante de Deus. Mas, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós estamos dependendo dele para
para que ele seja o nosso substituto diante de Deus. Jesus pega a nossa ficha suja de pecador, ele toma para si essa ficha suja e ele coloca a ficha limpa dele, de alguém que não pecou, no nosso lugar, e escreve o nosso nome lá. E aí, diante de Deus, nós somos justificados, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do Filho de Deus que pagou o pecado por nós. Todo o nosso pecado, toda a nossa rebelião, ela foi imputada a Jesus e ele morreu por isso. Ao mesmo tempo, a vida perfeita de Jesus, a vida perfeita que Jesus viveu, ela foi nos dada. Ou seja, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Olha o que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3, no verso 18. Diz assim: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Guarde bem isso. O justo, Jesus, pelos injustos. Nós, eu e você. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus é justo, que morreu por causa dos injustos, que somos nós. Deus, então, nos salva por pura graça, não por qualquer mérito ou por qualquer coisa que tenhamos feito. Não, Deus nos salva tão somente por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nem eu e nem você temos merecimento próprio. Somos pecadores. Diante de Deus temos essa ficha suja. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que tem ficha limpa diante do Pai. E aí ele substitui a sua ficha limpa pela nossa ficha suja e nós somos justificados diante de Deus. O interessante é que as religiões, todas as religiões afirmam que a salvação ela é ganha pelo esforço moral, pelas boas obras, por equilíbrio mental, espiritual, etc. Ou seja, a maioria das religiões diz que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos, pela nossa moralidade, ou seja, se a gente vive bem, se a gente não rouba, não fuma, não mata, eles dizem que a gente é salvo por causa disso. Ou por caridade, se a gente ajuda um centro de recuperação, um lar de idosos, ou qualquer outra coisa. Ou por equilíbrio moral, né? Por equilíbrio mental, por fazermos meditações. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que nós somos salvos por essas coisas, não. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 16, ele diz assim: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Não é por obras, diz o apóstolo lá em Efésios 2. Não é por obras para que ninguém se glorie. É por pura graça, mediante a fé. Você crê em Jesus, deposita nele a confiança e a dependência para que você seja salvo. Não é por aquilo que você faz, de bom ou de ruim. Fé, então, significa você se colocar na beira da piscina e dizer: Senhor Jesus, se o Senhor não me segurar, eu vou morrer afogado. Fé significa você se colocar na beira da piscina e pedir: Senhor, me segure para que eu tenha vida. Agora, não só fé, arrependimento também. Esse é o outro lado da moeda, né? A salvação é essa moeda que tem duas faces, dois lados.
o lado da fé e o lado do arrependimento. E lá, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 1, que no começo eu li, diz assim, o João Batista diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas ele começa com a palavra arrependei-vos. Ainda o apóstolo Pedro, quando está pregando lá em Jerusalém, na beira do templo, ele diz o seguinte, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ele diz, arrependei-vos. Eu queria te fazer uma pergunta. Alguém pode ter fé em Jesus e ser salvo, mas continuar sem se arrepender do seu pecado? É claro que não. Para ter fé em Jesus é preciso que você se arrependa do seu pecado. O próprio Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não tem como você dizer que tem fé em Jesus, mas não se arrepende do seu pecado. É preciso haver arrependimento. E é preciso que você saiba também que arrependimento não é ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito, mas é estar em luta. Arrepender-se não é estar num estado de perfeição. Nenhum de nós é perfeito, mas é estar em constante luta contra o pecado. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, ele diz assim: a carne milita, ou seja, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O apóstolo Paulo fala dessa luta entre a carne e o espírito. O arrependimento é você estar em constante luta. Arrependimento significa que você não vive mais em paz com o seu pecado. Você está lutando o tempo todo para não pecar. Isso é arrependimento. Fé é dependência. Depender somente de Jesus para ser salvo. E arrependimento é essa luta constante para não continuar pecando. Eu queria terminar essa série de estudos sobre o Evangelho te fazendo uma pergunta. Quando você estiver diante de Deus, no último dia, o que você vai fazer para convencer Deus a deixar, para que Ele deixe você entrar no céu dele? O que você vai dizer para Ele? O que você vai mostrar para Deus ou dizer para Deus? Qual será a sua justificativa para dizer para Deus, para convencer a Deus de que Ele deve deixá-lo entrar no céu? Você vai apresentar as suas ações, tudo aquilo que você fez de bom aqui nessa terra? Você vai apresentar para Deus a sua frequência na sua igreja, não é? Dominicalmente, está lá na igreja, a sua frequência na igreja, é isso que você vai dizer para Ele? É isso que você vai argumentar com Ele, para que Ele deixe você entrar no céu? Você vai apresentar para Deus a sua vida familiar? Talvez você tenha uma família muito boa, muito harmoniosa, e você quer dizer para Deus: olha, Senhor, por causa da minha família, porque eu fui um bom pai, uma boa mãe, ou um bom filho, me deixe entrar no céu? É isso? Você vai apresentar as suas condutas morais? Senhor, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca usei drogas, eu nunca fiz nada errado. É isso que você vai apresentar para Deus? Ou você vai apresentar a sua caridade, aquilo que você fez de bom para os outros, não é? É isso. Quando você chegar no último dia, é isso que você vai dizer e mostrar para tentar convencer Deus a deixá-lo entrar no céu? Deixe-me dizer o que eu farei nesse último dia.
quando eu me encontrar finalmente com o meu Criador e quiser entrar no céu dele para viver a eternidade em harmonia, em santidade e alegria. Eu não vou dizer nada, eu não pretendo mostrar nada de bom que eu fiz aqui na terra, porque tudo isso para Deus não é nada. Diante da bondade dele e diante do padrão de santidade que ele tem, tudo que eu fiz aqui de bom nessa terra é nada para o Senhor. Então, nesse último dia, a única coisa que eu vou fazer é apontar para aquele que está sentado à destra do Pai, à direita do Pai, Jesus Cristo. E a única coisa que eu vou poder dizer para Deus é: Senhor, eu peço para que o Senhor me deixe entrar no céu por causa dele, por causa do teu Filho Jesus. Porque um dia eu coloquei a minha fé na promessa de Jesus, de que eu entraria no céu, se eu confiasse nele e se eu me arrependesse dos meus pecados. Então, por causa de Jesus, eu te peço que o Senhor me deixe entrar no céu. É somente por causa dele. Que você faça isso. E um dia nós estaremos juntos na eternidade. Que Deus te abençoe. Amanhecer com